Olá pessoal, meu nome é Bruna Lozada, é um super prazer estar aqui com vocês gravando esse vídeo. Quem sabe em algum momento eu tenho a oportunidade de conhecê-los todos, né, nem que seja nas mídias e tal, mas por enquanto me sinto muito honrada de poder compartilhar esse momento com vocês. Bom, queria que vocês me conhecessem um pouquinho. Então, minha formação é toda em finanças corporativas, tanto acadêmica quanto prática. Tenho graduação, mestrado e doutorado aqui na Universidade de São Paulo, na área, e o pós-doutorado findo recentemente em Nova York, na Columbia University, sempre com ênfase em finanças corporativas para negócios de comércio, indústria, serviços, geralmente não bancários, e startups. Inclusive pós-doutorado esse que culminou com a publicação desse livro aqui, Finanças para Startups, o essencial para empreender, investir e liderar as nossas startups. Eu selecionei aqui alguns temas que eu acho que são absolutamente essenciais para os nossos negócios e que por experiência eu vejo que são, né, algumas armadilhas importantes na gestão das nossas startups. Eu convido todos a visitarem, né, alguns desses temas aqui comigo que eu vou trazer para vocês, e especialmente se vocês quiserem se aprofundar nisso, o próprio livro é uma sugestão, espero que vocês apreciem. Muito obrigada pela atenção, até mais! Olá pessoal, agora a gente vai falar agora de cash burn. Cash burn. Porque aí o pessoal vira pra você e pergunta assim: vem cá, qual é o seu cash burn? E faz essa pergunta de uma forma tão assim leve, como se estivessem perguntando: vem cá, quantos anos você tem? Né? Como se fosse a mesma coisa, né? Uma pergunta tão simples de responder como qual a sua idade, né? Ou qual o seu hobby, qual o seu cash burn. Como assim, né? Essa pergunta não é trivial. O que tem por trás dessa pergunta? Bom, pra gente entender o que tem por trás dessa pergunta, a gente tem que entender os tipos de queima de caixa que um negócio pode ter. Como assim, Bruna? Tem mais de um tipo? Tem vários tipos, né? Tem vários tipos. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O primeiro tipo, né, que eu gosto de mencionar, é um tipo bastante intuitivo. Então você vai começar uma startup, você tem que ter um mínimo de investimentos para os seus instrumentos de trabalho. Por exemplo, você vai comprar um computador, né? Então você faz alguns investimentos que tem essa natureza de investimentos em ativos, que tem uma vida um pouco mais longa, que vão te gerar benefícios, né, econômicos de longo prazo. Você vai usar esse computador para trabalhar por muito tempo na sua startup e tal. Isso é o que a gente chama de CAPEX. É aquele termo que vem de Capital Expenditures. São investimentos de capital. No fim do dia, são investimentos que você faz nessa startup cujos benefícios são de longo prazo. E essa coisa, ou esse intangível, qualquer que seja esse que está recebendo o seu investimento, vai existir por muito tempo, você vai usar por muito tempo e vai te ajudar a ter benefícios no seu negócio por muito tempo. Exemplos disso, pode ser um imóvel, pode ser um carro, pode ser um equipamento de alguma natureza, pode ser um computador, pode ser um software, né, de algum tipo que você roda lá dentro. São esses tipos de investimentos que têm um perfil de vida de longo prazo e vão te ajudar por bastantes anos ainda por vir, possivelmente. Isso é o chamado CAPEX. Beleza. E o próximo? Bom, o próximo, né, é o perigosíssimo capital de giro. O que é o capital de giro? Só vamos relembrar. O capital de giro é o fato que, imagina que você faz uma venda e você gera lucro, você vende por um preço maior do que custa. Se a gente estivesse vendendo essa caneca aqui por R$5, custou 2, você gerou lucro de 3. Só que não necessariamente esse lucro se transforma em caixa na mesma hora, né? Às vezes demora um pouco para isso entrar no caixa porque você recebe a prazo e paga à vista. Esse descasamento temporal consome caixa. E a esse consumo de caixa nós denominamos capital de giro. Então, o que é o capital de giro? O capital de giro é essa queima de caixa que está associada a um descasamento temporal. E essa palavra descasamento temporal é importante. É importante por quê? Porque você vai ter um descasamento, mas o caixa vai entrar quando seu cliente pagar. Vai entrar. Só não é exatamente agora. Então, o negócio lucrativo sofre com capital de giro, porque está descolado no tempo a hora que você tem o lucro da hora que o caixa entra. Então, mesmo um negócio que gera lucro vai queimar a caixa com capital de giro, possivelmente sim, se esses prazos são nocivos para você, se você recebe depois que você paga. E esse é o segundo tipo de consumo de caixa. O fato de que você, né, demora para receber
o lucro gerado, capital de giro. Então a gente já tem capex e capital de giro. Qual é o terceiro? Prejuízo, gente. A gente fala pouco nesse. Prejuízo não é a mesma coisa que o capital de giro, que esse descasamento temporal. O prejuízo é aquele, antes de você atingir seu ponto de equilíbrio, é o fato de que você gasta na sua operação mais do que você gera de, venda hoje. E não é uma questão de descasamento temporal. Esse dinheiro nunca vai entrar no seu caixa. É o conceito de sunk cost. Foi, torrei o dinheiro. Pode ter sido por um bom propósito e que no futuro vale a pena. Pode ser. Mas pode ser também que não. Esse é o conceito de sunk cost. É o dinheiro que foi. Então, na hora que você fala, qual é o seu cash burn? Você, na verdade, está colocando no mesmo saco queimas de caixa de perfis muito diferentes. Isso é muito perigoso. Porque se você falar qual é o seu cash burn, poxa, não é uma pergunta trivial de responder. Chances são de que você vai esquecer algum desses componentes. Muito melhor seria você pensar na pergunta completa. Qual é o seu capex? Qual é o seu capital de giro para sustentar os descasamentos temporais? Mesmo que você tenha lucro. E qual é a sua queima de prejuízo? Aquele dinheiro que não é uma questão de descasamento temporal, uma questão de você gastou e não falta ninguém te pagar. Foi. Porque você gasta mais do que você gera hoje na sua startup. E isso é muito natural. Faz parte do modelo de negócio de uma empresa jovem de você ter prejuízo por algum tempo. E no caso de startups, isso pode até ser por um tempo mais longo no seu crescimento exponencial, enquanto você ainda está investindo muito, coloca combustível para crescer, porque você visualiza um futuro em que isso vai valer a pena e vai gerar lucro, que vai mais do que compensar lá na frente. Ou seja, então, é muito melhor você fazer a pergunta completa. Qual é o seu capex? Qual é o seu capital de giro? E qual é a sua queima de prejuízo? E você fazer essa pergunta nas 3 linhas faz com que o seu dimensionamento da necessidade de caixa seja muito mais preciso. Preciso não é uma palavra tão boa, porque a gente tem precisão do que nessa vida, Mal sabemos direito o que a gente vai almoçar amanhã. Mas pelo menos você vai errar, de uma forma mais inteligente, mais próximo da verdade. Não vai ser um erro tolo, de falha em mensuração. O pessoal fala em startup, gente, vou falar aqui uma coisa pra vocês, que é um desabafo importante da gente saber. Vocês já devem ter ouvido falar naquela ideia, do modelo, por exemplo, Lean, de você testar hipóteses. E a ideia é que você pode errar e não tem problema, mas vamos errar rápido para consertar rápido, se necessário pivotar seu negócio. Esse modelo é brilhante, maravilhoso mesmo, Pressupostos lá de Steve Blank, Eric Rice e por aí vai. Só que quando a gente fala no errar rápido para consertar rápido e tal, você tá falando em errar, na zona do desconhecido, na zona da inovação, na zona da incerteza. Isso não é uma licença para errar loucamente, License to Kill, 007. Não é isso, Não é uma licença para um erro generalizado. No caso que eu tô falando desse dimensionamento da necessidade de caixa, boas práticas de gestão, e não precisa nem ser um super sofisticado. Não, é uma planilha de poucas linhas que te ajude a estimar da melhor forma que tiver ao seu alcance a necessidade de caixa para essas 3 frentes. Isso já vai te fazer incorrer evitar pelo menos, evitar um erro que possa ser prevenido. E vai fazer com que você saiba mais ou menos de quanto dinheiro você vai precisar antes, possivelmente bem antes da hora, de tal forma que quando você vai sentar, negociar para ter acesso a funding, para pegar investidor, você vai estar numa posição de mais força. Porque cá entre nós, é muito difícil também para o investidor assinar um cheque em branco, não é verdade? Sem saber, sem sentir uma confiança, para onde vai esse dinheiro? Então, pare um segundo para pensar, Você quer o quê? Imagina, eu preciso de, 500 mil reais, eu preciso de 50 mil reais, preciso de 10 mil reais, preciso de 50 milhões de reais, não importa o tamanho do cheque que você acha que precisa. Imagina que esse dinheiro cai na sua conta corrente hoje, pá, tá lá. Exatamente o que você faria com esse dinheiro? E por quê? Se você consegue dimensionar essa necessidade de caixa que você tem, pro futuro, e juntar isso com a sua estratégia, você tem que ser capaz de responder essa pergunta. Exatamente o que você vai fazer com esse dinheiro e por quê? Isso vai te dar uma tranquilidade muito grande de que você tem um caminho que você vai trilhando, por mais que ele seja incerto, por mais que uma parte dessa resposta envolva, vou deixar esse dinheiro reservado para eventuais pivôs que eu vou ter que fazer, que eu ainda não conheço, essa zona de incerteza, mas você está pensando sobre isso.
Só pensou, está refletindo sobre provavelmente quanto que vai ser, mesmo que isso sejam premissas. O jeito bonito de falar é best estimated guess, né? Ou do jeito mais trivial, um chute, né? Pode ser, mas é um chute pensado, mais ou menos refletido, com base na melhor inteligência que você tiver em determinado momento do tempo, melhor informação disponível. Não é verdade? Pois é. Aí você pensa, Bruna, são só esses 3? Bom, alguns outros modelos de negócios podem ter outros. Por exemplo, se você pega negócios que tem muito desenvolvimento de tecnologia, laboratórios, se você vai desenvolver algum hardware, é muito normal que você tenha uma etapa importante de pesquisa e desenvolvimento. Gastos de P&D, principalmente o D, que é o desenvolvimento, e não tanto a pesquisa, mas principalmente o desenvolvimento, eles podem ser uma 4ª categoria. É uma categoria em que você vai pegar esse dinheiro investido nessa etapa, né, de development, research and development, e você vai pegar esse dinheiro e você vai deixá-lo investido, porque ele não é exatamente um prejuízo puro, porque você faz parte de um experimento, né? Não é como se você estivesse torrando isso com, sei lá, né, marketing ou material, uma coisa que assim, você não tem tanto controle sobre como isso volta, um pouco mais intangível. Esse gasto de desenvolvimento, ele está sendo parte do seu processo de construção de um ativo, por exemplo, num laboratório, algum tipo de medicamento, etc e tal. Você poderia alocar isso aqui num outro fundo, considerar isso aqui um quarto consumo de caixa, para você, por exemplo, justificar seus investidores. Ó, sei lá, dos 100 mil reais que a gente pegou, 20 mil reais foram gastos com pessoas e, né, equipamento, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, folha de pagamento nesse período, que a gente considera como um investimento, porque é na parte do desenvolvimento desse ativo que é o nosso propósito. Então, vamos considerar isso diferente. É diferente do nosso gasto para operação, do tipo aluguel, etc e tal. Poderia ser? Poderia ser. Da mesma forma, você poderia tratar setores regulados que têm alguns ciclos específicos e têm gastos específicos com entidades regulatórias, autorizações, né, certificações para você poder operar. Tudo isso pode consumir um caixa que a gente poderia alocar como quase um caixa regulatório, né? O tempo que você vai ter que esperar para ter algum tipo de aprovação de uma Anvisa da vida, por exemplo, que faz parte de alguns segmentos e por aí vai. Mas assim, você nota que isso aqui são casos específicos. No fim do dia, um negócio, entre aspas, normal, ele vai cair naquelas 3 que eu mencionei. Capex, capital de giro e queima de caixa pré-ponto de equilíbrio, que é o caso do preju. E vale mencionar que essa problemática toda de cash burn, ela é bastante mais perigosa no caso brasileiro e no caso de economias em desenvolvimento em geral, do que em economias mais maduras, por um simples motivo. Acesso a crédito. Acesso a crédito. Por quê? Vamos supor que você está nos Estados Unidos e você não dimensiona muito bem, você dá uma erradinha nessa conta. Você provavelmente vai ter um acesso a crédito muito mais farto do que você tem aqui no Brasil. Ou acesso a investidores com apetite de risco, porque já tem um mercado mais maduro, naturalmente, no ecossistema de inovação lá. Então tem uma fartura um pouco maior de fundos, de anjos e assim por diante. Então, se você tem um problema nesse dimensionamento, isso é muito mais contornável lá do que aqui, né? O mercado perdoa muito mais lá do que aqui nesse sentido. E não bastasse isso, o problema do capital de giro, por causa daquela cultura do parcelamento que eu mencionei, ele acaba sendo muito mais perigoso aqui no Brasil, né? Por quê? Porque como a gente tem uma certa cultura do parcelamento se demora, né, para receber, por exemplo, isso faz com que esse dimensionamento do capital de giro fique algo muito maior. Então, sua necessidade de caixa para cobrir esse gap, como faz parte de uma cultura de longo prazo, fica muito dinheiro. Então, o problema do capital de giro é muito mais nocivo pra gente, por causa do nosso jeito de fazer business. Poxa, mas Bruna, então quer dizer o quê? Quer dizer que a gente não tem espaço para errar? Gente, espaço para errar sempre existe, mas a gente tem que ter consciência que o nosso espaço para errar é um pouco menor. Por quê? Primeiro, porque a gente ouve falar assim, não, mas faz parte, né? Vale do Silício, o empreendedor que eventualmente já experimentou um fracasso, é até mais valioso, né? Então ele é mais atrativo porque é experiente e tal. Isso tudo é muito verdade. E é verdade em qualquer lugar, porque o valor da experiência é muito grande. Mas a gente tem que ter a consciência de que aqui a tolerância acaba sendo um pouquinho menor porque a liquidez é um pouquinho menor.
Tem menos fartura de crédito, tem menos fartura de investidor, e eles existem? Existem. E estão crescendo? Estão crescendo em volume, em quantidade, isso é ótimo. Mas vamos, né, dar um passo de cada vez, porque a gente precisa ter a consciência de que se a gente precisar de grana, essa grana não vai ser tão farta ou tão barata como em economias maduras. E aí? Qual o seu cash burn?